hoje eu fui te procurar naquele lugar. A paz do Senhor, que bom estar aqui de novo com vocês em 2019. Esse é o Fala Sério Jovem. O Fala Sério Jovem, você já sabe, é a série do canal Marcados pela Graça. Marcados pela Graça é o grupo de jovens da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui em Hortolândia, do Ministério Belém, presidida pelo pastor Aloísio Reis Mendes. É um privilégio poder voltar aqui e gravar com vocês hoje um tema muito interessante. O tema hoje é: sou jovem, casei, e agora? Fica aí conosco e nós já vamos discutir esse tema super importante com um convidado especial. Esperei com tudo que me pediu, mas você Olá, pessoal! Estamos aqui para discutir um assunto. Se você casou recentemente ou pretende casar, é para você. E você que está solteiro, não pretende casar ainda, calma, seu dia vai chegar. E hoje o tema é: casei. E agora? O que eu faço? Participo ou não dos jovens? Vou nos eventos ou não de jovens? Não sei o que eu faço. E é Estou isso. perdido, né, dentro da igreja. Estou perdido, sento no último banco, não sei se eu vou nos cultos. Calma, o assunto é para você. E hoje nós trazemos, uma pessoa que é líder de jovens, dirigiu congregação e é um jovem. Super jovem. Presbítero Heleno, presbítero da nossa igreja da AD Hortolândia, tem tudo isso que a irmã Carla falou, além da experiência, né? E ninguém melhor com a experiência dentro dessa situação de ser jovem, de ser também um líder de jovem. É um privilégio para mim, como líder geral dos Marcados pela Graça, ter o irmão Heleno hoje liderando a juventude da sede aqui da AD Hortolândia. Então nós vamos falar com o irmão Heleno e já vamos partir para a pergunta, né, irmã Carla? Com certeza. E a primeira pergunta é: casei. E agora? O que eu faço? Como é uma vida de casado? Porque muitos dos jovens têm essa pergunta dentro de si. Tanto aqueles que vão se casar, quanto aqueles até que já casaram, que ficam perdidos. Como é a vida de casado? Como eu devo me portar agora? Amém, amém. Primeiramente, é um prazer poder estar aqui e eu quero agradecer por poder ter esta oportunidade de fazer parte deste Marcados pela Graça, esse departamento tão especial. E lidar com jovens, trabalhar com jovens é algo que nós gostamos muito, amamos isso, irmão Eliseu, irmã Carla, e é sempre um prazer estar no meio da juventude e nesta ocasião para discutir este ponto aí tão importante, que de fato é uma incógnita, né? Muitos jovens, eles pensam, né? Primeiro que todos os jovens têm o desejo de casar. Se não são todos, pelo menos a maior parte, né? Porque tem uns ou outros que ainda têm um pouco de resistência quando se trata de casamento. Mas a maioria realmente tem esse desejo de casar, querem se casar. E aí fica esta pergunta. Eu sempre fiz parte do conjunto, sempre estive envolvido no meio da mocidade, casei. E agora, o que eu vou fazer? Já que não tem assim tanta, ou talvez não tenha tanta atividade assim para a gente que é casado, o nosso relacionamento de casado junto com o solteiro tem alguma diferença? Como que nós podemos tratar este ponto? Sim, vamos lá. Primeira coisa, o jovem, de fato, ele precisa se casar, né? Este é não vou dizer uma norma, mas é uma cultura, tanto cristã quanto bíblica, né, de que o jovem, ou o ser humano em si, tanto o rapaz quanto a moça, que ele cresça e case-se, né? Este é um preceito bíblico para a nossa juventude. E nós sabemos também que o casamento, ele traz consigo várias responsabilidades. O mundo prega diversas coisas a respeito do casamento, né? As dificuldades, as lutas, as desavenças, né? E coloca o casamento como algo ruim. Só que quando nós olhamos para dentro, primeiramente, da Bíblia Sagrada e de um relacionamento cristão, onde nós temos, primeiramente, Deus dentro do nosso relacionamento, tudo isso muda de cenário. E a vida de casado, jovem, para você que está em dúvida se casa ou se não casa, case-se. O casamento é bom, o casamento é bênção de Deus
e com certeza traz muito crescimento para o jovem, e principalmente o jovem cristão. O provérbio de Salomão diz que quem encontra uma esposa, né, ou encontra uma mulher, acha uma coisa boa, né? Então é bom casar, com certeza é bom casar. Cassiele, você é jovem, você está na igreja, né? Está aí ainda trabalhando nesse aspecto. Qual é a sua pergunta como jovem? A Carla vai casar daqui uns dias. Opa, ouvindo experiências aqui Aí. de que o casamento é bom, jovem, se você está em dúvida se casa ou não, casa, viu? Procura um varão, uma varoa dentro da igreja. Primeiramente Isso aí. tem que Isso mesmo, mas procurar, casa. né? E tá difícil. Por experiência própria, é difícil encontrar um varão abençoado. Olha aí, é. Mais uma curiosidade minha. Tem faixa etária de idade quando a pessoa casa para participar dos jovens ou não? Olha, na verdade, o primeiro preceito, o primeiro ponto, está na mente do próprio jovem. Eu deixei de ser jovem porque eu casei? Eu preciso, como jovem, pensar nisso. É porque eu casei que eu deixei de ser jovem? Porque alguns envelhecem. A mente, muitos jovens casam-se e envelhecem a mente. Então, se eu envelheci a minha mente por causa de um casamento, aí eu preciso fazer uma autoanálise, né? Eu estou me analisando, eu estou me avaliando. O meu comportamento, ele está mudando relativamente aos jovens da igreja? Se isso ocorreu, eu preciso saber qual é o meu lugar, né? E lógico, com orientações, com pessoas do lado que orientem, que ajudem nesta questão, com certeza será muito útil. Mas não quer dizer que porque casou-se, ele deixou, né, ou deve deixar de participar dos eventos, de estar no conjunto, de estar lidando ou trabalhando ali envolvido no meio dos jovens. Não existe uma idade limite acima, né, irmão? Heleno, ainda, nós temos um grupo de jovem bem misto, né? Mas o ideal, e aqui pelo menos na nossa igreja, a gente trata de uma idade mínima, né, que é normalmente ali no 17 anos, ele está no grupo de adolescentes, ele inicia-se uma transição para o grupo de jovens e com 18 anos ele já é jovem adulto, praticamente com 18 anos, então ele ingressa no grupo de jovens. Então essa idade mínima existe. A idade máxima, eu acho que vai muito disso que o irmão Heleno tratou aqui. A questão, às vezes tem pessoas que têm 20 anos de idade, mas ela se sente já assim fora do contexto jovem, né? E aí tem alguns, e aqui entra uma pergunta paralela, né? Que tem um cargo na igreja, ou tem uma função ministerial, e aí quando ele se casa, ele acaba se tornando aquela pessoa extremamente madura no contexto, e ele já sai do grupo de jovens, ele não quer mais participar do grupo de jovens, e ao contrário, é aí que ele tem boas influências para agregar os nossos jovens, né, irmão Helena? Mas vamos para a segunda pergunta aí. E temos uma pergunta muito importante que eu ouço muito dos jovens fazer e se questionar. Posso participar? A gente já entrou nessa questão, mas e aí? Posso participar? Mas se o meu companheiro ou companheira não quer participar, o que eu faço? Bom, poder participar? Pode. Com certeza pode. E o que precisamos ter em mente nós estamos em um conjunto, um grupo, vamos dizer assim. Nós estamos em um grupo. E quando eu tenho jovens casados neste grupo, lógico, jovens, nós estamos falando de jovem, e para ser jovem, por ser jovem, nós precisamos ter atividades, precisamos ter algo que envolva esses jovens, e aquele jovem que casou-se e pretende e tem o desejo de continuar fazendo parte do conjunto, ele precisa entender que ele precisa acompanhar este ritmo. Lógico que a vida de casado exige mais do casal do que o jovem solteiro. Com certeza, existem mais tarefas, mais responsabilidades do que o solteiro, né? O que o seu pai e a sua mãe faria, agora não é mais o pai e a mãe, é o casal, né? Então, limita-se um pouco mais em questão de afazeres. Mas se o casal se programa, ele entende que para ele é proveitoso estar no meio dos jovens, e aqui eu abro um parêntese, porque o jovem casado, ele tem muito a oferecer para o jovem solteiro. E às vezes isso falta, né?
transmitir um pouco mais de experiência, chamar um pouco mais de responsabilidade, mostrar como é a realidade de um dia a dia, para que os jovens solteiros, ao entrarem em um casamento, não fiquem totalmente perdidos, porque ele já tem alguém, uma referência, que o orientou e deu pelo menos o mínimo de instrução. E aí, voltando ao casado, o que ele precisa entender? Eu preciso acompanhar este ritmo. Consigo? Se eu consigo acompanhar o ritmo, ótimo, excelente, não saia, continue participando e auxilie o seu conjunto. Se eu não consigo, aí sim eu preciso ver onde eu posso me encaixar melhor. É interessante, irmão Heleno. Eu quero fazer essa pergunta, talvez estava fora do script aí, né? Mas a sua reação quando casou e logo foi separado ao presbitério, né? Diaconato, presbitério, essa sua evolução ministerial, mesmo sendo jovem, qual foi o impacto disso na sua vida? Isso vai motivar os nossos jovens a não correr do ministério, né? Já que Paulo diz que também é algo muito bom quem deseja o ministério, o episcopado, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então nós vemos que tem muitos jovens hoje fugindo para não ser parte ou não ter parte no ministério, porque acha que vai atrapalhar aqui ou ali, ou enfim, até mesmo o compromisso. Qual foi a sua reação? Olha, para mim, irmão Eliseu, foi a melhor coisa. Tanto na vida pessoal quanto na vida ministerial, isso me auxiliou muito, ajudou, me deu bastante crescimento e experiências, né, maturidade. A gente tem realmente um elevo espiritual, mas não impactou em nada com relação aos jovens, tá? Não impactou em nada. Então não pense que o aumento de responsabilidade, principalmente ministerial, vai atrapalhar a sua vida como jovem, o seu desenvolvimento como jovem. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que traz uma bagagem muito grande que nos dá mais estrutura para poder lidar com todas essas situações de jovens. Então, não pense que casar vai interferir, né? Muito pelo contrário. Ou crescer no ministério, estar envolvido no ministério, poderá impactar o seu resultado como jovem. De jeito nenhum, né? Com certeza vai acrescentar muito mais. Que legal, bacana. Então, ó, experiências aqui sendo contadas. Tem uma outra pergunta que tá ok, participei, casei, estou participando do grupo, tá, mas engravidei. Continuo ou não participando do grupo de jovens? Vai conseguir estar nos trabalhos? Aí é uma pergunta a se fazer. Nós temos alguns casos assim, né, que principalmente na nossa sede, onde eu acabo lidando mais, e vejo também nas nossas congregações, né, alguns casais de jovens que realmente está 2, 3, 4 anos, 5 anos já casado e é o momento de ter o filho. E vejo que muitos deles não abandonaram o grupo de jovens, isso é muito interessante. Eles continuam sendo pais jovens, né? Vejo alguns deles que, além de participar do grupo de jovens, também participam de atividades dos ministérios de casais. Então, é uma pergunta muito importante, viu, irmã Carla, em relação a isso, porque muitos acabam realmente, continuam isolados dentro da igreja, né, irmã Helena? E você vê que tem muito ainda a agregar a um grupo interessante, porque a juventude, ela realmente ela é extensa, né? A gente não volta para trás ser adolescente mais, a gente só vai aumentando aí e isso vai agregando experiência, com certeza. Eu costumo dizer que os jovens, a fase jovem, ela é uma das fases, tanto quanto as outras, todas as fases são importantes, mas a fase jovem, eu diria que ela é a mais importante. Por quê? Porque a adolescência ela é muito curta, é uma fase muito curta da adolescência. E a fase mais duradoura, segundo a estatística, né, é medida dos 18 aos 30. Então, dentro desta estatística, essa faixa etária de 18 a 30, nós temos aí 12 anos. 12 anos é uma fase onde o jovem ele está em fase de construção, digamos assim. É onde toma as maiores decisões, as decisões mais importantes da vida. Por exemplo, que profissão seguir, né, o próprio casamento que está em questão aqui, com quem casar-se, né, vai dar certo, não vai dar certo, o emprego dos sonhos, a faculdade, né? E dentro dessas escolhas, a maioria delas é o que ficarão marcadas o resto da vida, né? Então é nesta fase. Então o jovem ele precisa ter esta consciência, né, de que fase ele está vivendo e fazer com que isso seja muito proveitoso.
muito proveitoso. Então, a questão da gravidez, né, para a jovem casada, eu acredito que não vai trazer tanto impacto, lógico, tem os cuidados, né, tem os cuidados da gravidez, da gestação, e a disponibilidade realmente ela muda em alguns pontos, em alguns momentos principalmente, né, Carla, da gestação, e onde precisa-se de um cuidado especial. O conjunto que recebe este jovem casado, esta moça que no período de gestação, o conjunto precisa ser compreensivo, entender estas fases para que não cause nenhum conflito. E é exatamente essa a questão. Entre os jovens casados e os jovens solteiros, não pode haver esses conflitos, onde há uma divisão dentro do próprio conjunto. Era uma outra pergunta que eu ia levantar aqui. E o grupo de jovens, como deve ser esse relacionamento com casais recém-casados ou com o casal que está gestante? Porque não é só a mulher que fica gestante, o marido também fica. Então, essa era uma outra pergunta. Vocês são jovens, você, apesar de já estar noiva, mas a Cassiele também. Como vocês jovens enxergam, diferente do meu olhar como líder, do irmão Heleno como líder, como vocês enxergam o casal jovem dentro do grupo de jovens? Cassiele, você é mais jovem do que a Carla. Nossa. Agora me senti uma velha, viu? Não, mais jovem no sentido de irmãs, né? Você tem espírito jovem também. Então, a gente tem um costume de sempre, quando for grupo de jovem, a gente pensa assim, grupo de solteiro, namorando também, a gente nunca tem esse costume de ter gente casada. Mas a gente se sente, nós solteiros se sente um pouquinho isolado. Eu falo de mim, quando eu vejo um casal. Mas é que eu acho que no campo, eu acho que na Assembleia de Deus, a gente não tem muito esse costume de casado. Agora é que a gente está tendo. Mas na sede, onde eu congrego também, é bem gostoso. O jovem com o casal não tem esse negócio de grupo fechado. O casal fica para lá e o solteiro fica para cá. Não, é tudo, um conversa com o outro, é aquela mistura, é bem gostoso. Eu não acho ruim, não. Eu gosto bastante. Antigamente, só abrindo um parênteses aqui, como a Cassiele abordou, casou, não participa mais do grupo. Já vai para o ciclo de oração, já, a irmã, vai para o grupo de varão, o irmão. E o jovem se sentia meio oprimido, porque ele não queria participar do grupo de ciclo de oração, a moça, por ser jovem. E hoje em dia a gente está quebrando esse paradigma, e é muito bom, porque os jovens, se ele fica no banco da igreja lá, isolado, perdido, a tendência é cair para o mundo, é se sair, afastar da igreja cada vez mais. Então, a gente tem que abrir essas portas para os jovens recém-casados. E é uma questão de um exemplo que a Cassiele citou aqui, é os jovens da sede. Eu não vejo, o grupo de casados, uma panelinha, o grupo de solteiro, outra. Não, é todos unidos, participam junto. E tem jovens casados aqui que têm filhos e participam. E é muito bacana, porque eles trazem os filhos deles. Então, assim, se você é jovem, está aí na sua congregação, ou é recém-evangélico, aceitou Jesus recentemente, tem filhos, pode vir que você vai participar sim do grupo de jovens. E se você está gestante, eu conheço casais gestantes que estão meio que perdidos, e agora, o que eu faço, o que eu vou fazer? Calma, converse com o seu pastor, com o líder da sua congregação, que tenho certeza que eles vão te aceitar no grupo. Né? Ainda há lugar, pode ter certeza. Eu costumo dizer que ninguém é uma ilha, irmão Heleno. Ninguém é uma ilha, né? Então, a melhor forma de você crescer é realmente fazendo o que a igreja é, comungar um com os outros. Então, se você está dentro de um grupo de jovem, o irmão Heleno citou aqui muito bem, você tem algo a agregar, bem como também as pessoas têm algo a agregar para você. Né? Então, não fique isolado no canto da igreja, achando assim, não vou participar, onde eu me encaixo aqui, né? E não tem nada para mim, é verdade. O irmão Heleno trouxe uma estatística interessante. Você está dentro dessa faixa aí, né, dos 18 aos 30 anos, mas é jovem, ainda há lugar para você. Né? Você se sentindo disposto a fazer algo na casa de Deus ou aprender também. Tem pessoas que falam, eu não, porque eu não sei cantar. Eu também não sei cantar. E quando, eu acho que foi uma experiência maravilhosa para mim, e foi, quando também fui líder de jovens aqui da sede,
E uma das primeiras atividades que eu comecei a me iniciar foi realmente no grupo de louvor dos jovens, né? E eu, sinceramente, nunca fui o cantor, né? Até hoje não sou. Mas eu me integrei tão bem e comecei a gostar, né, de participar dos eventos, dos ensaios, e aprendi de música coisa que eu não sabia, né? Separação de vozes. Então, é muito interessante participar do grupo de jovens. Irmão Heleno, nós estamos caminhando aí para o finalzinho. E eu tenho certeza que perguntas são vastas, tá? Eu acredito que tanto a irmã Carla quanto a irmã Cassiele têm aqui várias perguntas. Eu vou, inclusive, passar para elas, para a gente fazer mais 2 perguntas e encerrar. Tá? Em 10 minutos nós vamos estar encerrando. E eu quero continuar contando com a sua continuidade aqui até o finalzinho, porque nós ainda vamos orar para você jovem que está aí, para você que está aí dentro da igreja se sentindo perdido, nós vamos orar por você. Tem uma pergunta que eu fiz logo no comecinho, mas eu vou repetir novamente. Às vezes acontece que do casal tem mais dinâmica, é mais espontâneo, e esse quer participar do grupo. Porém, tem aquele que é mais tímido, envelheceu mais rápido e não quer participar. E aí? O bom é que os dois participem. Com certeza, um meio, né, influenciador, ali, aquela energia gostosa dos jovens, com certeza ela é contagiante. E é isso que muitas vezes alegra o nosso coração e nos faz ter este desejo de estar junto, né? É um ponto muito importante, sim, tá? Caso haja alguém que esteja nos assistindo agora e que tenha essa dificuldade, pare um pouquinho e pense. O que o conjunto, ou o que este convívio dos jovens da igreja pode agregar na sua vida, no seu relacionamento? Isso é um ponto muito importante. Pode agregar alguma coisa? Então quebre um pouquinho o tabu e participe, se envolva um pouco mais, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para os dois, E se realmente aquele mais retraído, ele fala assim, não, eu não quero participar, eu não gosto, não quero me envolver, mas aí em contrapartida o cônjuge quer, olha, eu gosto, eu quero estar envolvido, eu quero participar, eu preciso, tem jovens que precisam estar envolvidos para se desenvolver, para fazer alguma coisa, ou caso contrário, realmente ficam parados, e como já foi dito, a tendência é realmente ir embora. E não é essa a nossa intenção, é agregar sempre mais, né? Então, o ideal é que aquele que não gostaria de fazer parte, aquele que não quer se envolver, pelo menos que ele permita o cônjuge que quer. E isso é muito importante. E é uma questão de compreensão. Eu não quero participar, mas o meu cônjuge quer, se sente bem, vai ser bom, vai ser proveitoso, então eu permito com que o meu cônjuge participe. E pode ser que ao longo do tempo isso vai sendo construído, né? E até porque quem participa pode trazer isso para dentro de casa, essa coisa que contagia, né? E de repente até o outro também que não gostaria ou que não queria, passe a perceber esta motivação e também venha a participar do conjunto. Principalmente eventos, né? A gente vê muito isso quando ocorre de ter aí um retiro, a interatividade daqueles que já são casados é muito interessante, a dinâmica que o grupo de jovem traz para a vida da gente, né? A gente fica realmente com o espírito jovem, né? E isso é muito importante. Diante de Deus, né? Todos nós somos jovens e aí entra uma questão importante, porque nós estamos vivendo, pastor, um momento muito interessante, que antigamente a gente via só essa questão de ser, como a Carla colocou aqui, vou participar do grupo do Círculo de Oração, as irmãs já bem senhoras, né? E nós já estamos vendo que essa evolução de trazer o jovem para o grupo de jovens, ele se sente parte da igreja e bem naturalmente eu comecei a notar, a ver aquelas que eram jovens quando eu cheguei aqui na igreja, participando do grupo do Círculo de Oração, de uma forma muito natural. Então, só tem realmente pontos positivos. Não fica nada obrigatório, né? Eu tenho que participar do grupo de estudo de oração. Não, vai naturalmente, porque viu que está agregado à igreja. Mas tem uma outra pergunta, mas é mais pessoal mesmo.
Eu sei que já foi citado aqui que não houve uma diferença tão grande quando casou, mas conte um pouquinho para nós essa passagem de jovem para casado. Olha só, a minha esposa não está aqui, né? Então, eu estou falando por mim e por ela, tá? Quando nós nos conhecemos em um velório. Misericórdia. Ó, você que não gosta de ir em velório, pode Pense ir. bem, pode ter boa oportunidade. Salomão Fica diz que aí é a melhor dica, estar num deixa- velório do que melhor numa no velório, festa, né? exatamente, né? Então, velório também tem coisa boa, tá? Lógico, respeitamos o momento, sabemos. Fala sério, jovem. Fala sério, jovem. Sério, jovem. Pois é, né? Mas tem coisa boa sim, nós podemos aproveitar muita coisa. No meu caso, conheci a minha esposa, não que nós nos conhecemos em outra ocasião, mas a nossa aproximação foi no velório, né? E aí nós começamos a conversar, a trocar e-mails, né? Eu não tenho mais, mas ela ainda tem os e-mails guardados até hoje, né? Que lindo. Pois é. Que Olha só, nobre. hein? Ele é Então, da época tem do muita e-mail. coisa boa. Eu estou falando que tem muita coisa boa, né? E aí a gente começou a ter esse relacionamento e ela me fez uma pergunta interessante e ela considera isso até hoje, que ela me perguntou assim, aliás, ela disse para mim, eu gostaria de saber quais são os seus defeitos e as suas qualidades. E eu imagino que todos os jovens pensam nisso, quer conhecer a pessoa com quem ele quer se relacionar, ele pensa, olha, me fala aí quais são suas qualidades, me fala quais são seus defeitos. E eu disse assim para ela, anda comigo. A princípio pareceu meio grosseiro, mas ela entendeu isso muito bem, ela digeriu isso muito bem. E eu disse para ela assim, anda comigo que você vai saber quem eu sou. Por quê? Porque eu sempre tive uma rotina na igreja, e o jovem precisa de rotina. Então eu já era líder de jovens, eu já dava aula na escola bíblica dominical, eu já fazia parte dos cooperadores da igreja, então já era muito ativo na igreja. E eu disse para ela, eu não vou abrir mão de nada disso por causa de um namoro, porque isso acontece muito no meio da nossa juventude. Abre-se mão de algo tão precioso, de tão importante, por causa de um relacionamento. Eu não estou dizendo que o relacionamento não é importante. É que no seu início, ninguém sabe certamente se irá até o final ou não, ou se isso resultará em um casamento ou não, né? Então é preciso dar o passo, desculpe a linguagem clara, mas dar o passo conforme a perna, né? E ela começou de fato a andar comigo. Então ela acompanhou a minha rotina. Por isso que eu disse que na minha rotina dentro da igreja não mudou nada. Mudou para ela, porque ela teve que se esforçar muito mais para me acompanhar, mas isso veio agregar muito. Então para mim realmente não mudou. E desde então, essa vivência nossa dentro da igreja tem sido cada dia mais maravilhosa, e poder estar aqui falando isso é com certeza muito mais prazeroso ainda. Cassiele, aquele velório lá você não perde mais, tá? Entendeu o mistério aqui dessa Qual a manhã? dica? Qualquer lugar é lugar para você encontrar o varão ou a varoa abençoada aí, né? E nós incentivamos porque o próprio Deus incentivou o casamento, né? Não é bom que o homem viva só, não é palavras minhas do irmão Heleno, é palavras de Deus, né? Então o projeto especial de Deus é família, né? Então essa história, essa desculpa que muitos dão, olha, eu cheguei aos 30, não casei ainda, né? Que é o tema para outro Fala Sério, né, irmã Carla? Com certeza. Cheguei aos 30, não casei ainda, e agora? eu vou fazer? Desisto, né? Vou ser titia, ou enfim, não é o caminho, viu, Cassiele? Pode. Não quer chegar aos 30 para casar, não. Está repreendida. Ela vai participar agora de todo o velório. Vou em tudo. Atividades, né? Amém. Mas é isso aí. Mãe Carla, mãe Cassiele, algum outro ponto mais que a gente poderia abordar dentro? Um conselho que ele dá para o jovem casado. Jovem, não deixe a sua mente envelhecer. Este é o primeiro ponto. Tem muitos jovens em idade, mas já deixou a mente já se envelhecer. Eu me lembro de Caleb, na Bíblia, né? Quando Deus faz uma promessa para ele tinha 45 anos, e depois de 40 anos ele fala, hoje a minha força é como naquela época. Imagina, né? Repito, eu disse no início, não é porque casamos que deixamos de ser jovem, isso vai depender de nós. Então, meu conselho para os jovens casados, procure se interagir,
procure estar envolvido, né, no meio da juventude, porque você tem algo a agregar para os jovens solteiros e como também os jovens solteiros têm algo a agregar para você que é casado. Desde que haja este equilíbrio, né, entenda, que haja compreensão de ambas as partes, só temos a ganhar. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Bom, esse foi o Fala Sério de Jovem com um tema muito latente, né? Casei. E agora? O irmão Heleno trouxe uma cooperação maravilhosa e eu quero agradecer aqui, irmão Heleno, por essa cooperação que o senhor nos trouxe, instruções como jovem, como presbítero da igreja, como dirigente de uma congregação. Imagino que o senhor enfrentou grandes desafios sendo jovem e dirigir, às vezes, uma igreja que tem anciãos, tem pessoas ali de diferentes faixas etárias, impor aí a sua condição, às vezes, de pastor, de dirigente daquele rebanho, e é um desafio enorme. Então, tenho certeza que agregou muito, não tem como você fugir do ministério se Deus o chamou para tal, né? E isso podemos ver em pessoas mais maduras, mas também em pessoas jovens, como o irmão Heleno, a irmã Jéssica, que é um casal muito jovem, abençoado na nossa igreja. Então, eu quero que você nos acompanhe no próximo vídeo, vai estar quente também, vamos ter um convidado muito especial e nós aguardamos a sua presença conosco. Nós sabemos que Deus tem algo através desse canal para fazer na sua vida e nós vamos fazer uma oração aqui. Eu quero convidar a irmã Carla, que é uma jovem abençoada, para fazer essa oração juntamente conosco e finalizar esse Fala Sério Jovem de hoje. Que Deus o abençoe e até a próxima. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos em um só propósito. Em oração, Pai, tanto aqueles que querem casar, Pai, aqueles que estão à procura. Dê direção, Pai, dê estrutura, dê um bom relacionamento para eles, ó Pai. E aqueles que estão casados, Pai, que estão se afastando da Tua igreja, da Tua casa, que eles venham sentir o desejo, Pai, de participar do conjunto, não só do grupo de jovens, mas de todos os grupos, ó Pai, todos os departamentos da igreja, para que eles venham se afirmar aos pés, o relacionamento deles, Pai, venham ter a Tua presença, que o Teu Espírito, Pai, possa ser o centro do relacionamento deles. Ó Espírito Santo, aqueles, Pai, que estão tentando engravidar, Pai, aqueles que estão tentando algo tão especial, Pai, que o Senhor também seja a resposta do que eles precisam, Pai. Aqueles que vão nos assistir, Pai, que não são evangélicos, que estão precisando de um consolo, que estão precisando de um abraço amigo, Pai, seja o consolador deles. Seja aquilo que eles precisam no exato momento, Pai, em que eles vão ver esse vídeo, que eles sejam impactados, tocados pela Tua presença e que sinta algo diferente, sintam a alegria do Teu Espírito, Pai, uma vontade enorme de viver. É o que nós te pedimos, Pai. Amém. Impedir de te amar.